agradeceu em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é bom, está na casa. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos ler um versículo aqui. Glória a Deus. Glória a Jesus. Como é que Jesus falou com você essa noite? Você também ouvir a voz de Deus. Você pediu para Deus falar com você, Ele vai falar. Amém? Glória a Deus. Evangelho escreveu Lucas, capítulo de número 9, versículo de número, glória a Deus, 28 até 31. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amém. Você não achou que é Marcos, Lucas 29, 28 até o 31. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias. Vamos ler todos juntos 31? Os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de se cumprir em Jerusalém. Pode sentar. Glória a Deus, aleluia. Você já imaginou um profeta chegar para você e falar aonde você vai morrer, a forma que você vai morrer? Você já imaginou isso? Como é que você vai ficar, irmão? Como é que você vai ficar? Não é? Não é que você está falando ali? Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual haveria de se cumprir em Jerusalém. Pensou, Jesus já sabia de antemão, irmãos. Jesus resolve chamar aqueles 3 pelo monte, orar. Jesus tinha 12, não falou que Jesus tinha 12? Não, Jesus tinha mais, ele tem uma leva, ele mandou 70 discípulos, ele tinha um monte de discípulos, mas 12 era mais chegado. Mas tinha 3 que eram mais chegados ainda. Esses 3, você vê que esses 3 têm mais movimento com Jesus. Vamos ressuscitar o filho de Jairus. Tiago, vamos lá. Então, quer dizer, tinha esses 3. Mas tinha um que era mais achegado de Jesus ainda, que era o João, um que encostava a cabeça no peito de Jesus. Engraçado que só vai, você vai pimeirar os seus amigos, leva só para só um, não é? Glória a Deus. Mas subiram ao monte, estão lá olhando esse texto aqui, não fala, mas para frente fala. Eu não sei, um tão pentecostal você aqui, Moisés e Elias ali, Deus falando com ele, Jesus. Imagina que conversa, irmão. Você ia ficar assim, ó. É igual na versão de sexta-feira, né, irmão? A hora passou por ano, a gente nem viu. Você ia ficar assim. No versículo 32 fala que eles estavam carregados de sono naquele culto. Tem um crente que não nasceu em qualquer culto, ele vai chegar e vai dormir. Deus pode estar fazendo o maior pentecoste do culto que ele vai continuar ainda. Nós estamos falando de Pedro, Tiago e João, não estamos falando de qualquer um. Não é? Olha lá. E Pedro, os que estavam com ele, estavam carregados de sono. Turma para dormir, lá no jeito sempre que foi dormir também, irmão. Aí você acha que você é diferente deles. Não é? Foi dormir também, mas eles estavam ali, volta lá no 31, e de repente aparece Moisés, aparece Elias conversando com Jesus. E eles conversando com Jesus, vão falar com Jesus acerca da morte de Jesus. E fala assim, vou fazer o seguinte, você está indo agora para Jerusalém, você vai em Jerusalém, está vendo aquele Pedro lá que está chegando lá? Ele vai te negar. Você imagina, ele tem até cara da morte de Jesus. Imagina isso, o Pedro,
você vai ser morto, você vai ser crucificado, né? Você vai ministrar a ceia antes, né? A gente ministra a ceia no domingo, mas a ceia, a gente celebra a Páscoa no domingo. Jesus antecipou a Páscoa para quinta-feira, né? Se a gente fosse seguir aqui de acordo com outros fatos, as nossas ceias tinham que ser na quinta-feira, não é? Então, quer dizer, eles estão conversando, falando com Jesus, mas pode ficar tranquilo, vai ter alguém que vai te tirar da cruz, não é? Vai ter alguém que vai preparar muitas coisas para você, pode ficar tranquilo, está conversando com Jesus. O que me nota aqui no versículo 51 é que Jesus, depois que desceu, curou aquele moço que estava atormentado lá, né? Tem uma discussão para saber quem era o maior dentro do céu. Aí no versículo 51, aqui de Lucas está falando que aconteceu, que completando-se os dias da sua assunção. 51, pastor, versículo. E aconteceu que completando os dias da sua assunção, manifestou firme propósito de Jerusalém. Fala comigo assim, assunção. Fala. Quem sabe o que foi a assunção de Jesus? Você sabe? Foi quando Jesus voltou para a glória. Jesus não tinha nem sido crucificado na cruz ainda não, mas aqui o texto está dizendo para a gente que já completando o dia, quer dizer, ele já não via a morte, ele já viu o dia que iria ser recebido em glória com o Pai novamente, aleluia. Então, quer dizer, naquele dia, completando-se os dias, manifestou firme propósito de ir a Jerusalém. Qualquer um de nós, irmãos, ia querer correr de Jerusalém. Qualquer um de nós ia saber que ali vai acontecer um acidente, que a gente vai morrer em determinado lugar, a gente vai querer cortar a volta. Eu não passo lá de jeito nenhum. Lá tem alguém que vai me matar, lá vai ter alguém que vai me trair, lá tem alguém que vai me enganar, lá vai ter alguém que vai fazer coisa errada. Eu não vou lá de jeito nenhum. Mas mesmo assim, ele manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. Fala com o irmão do teu lado, não importa, fala com ele, não importa a condição, aleluia, nunca desvie o seu alvo de Jerusalém. Não importa quem fala mal de você, não importa quem vai te trair, não importa quem vai te negar, não importa quem vai te maltratar, te assaltar, te pegar na cruz. Manifeste, continua o firme propósito, que o seu propósito é Jerusalém. E ele vai para Jerusalém. Aí Jesus foi para Jerusalém. Aí viu alguns discípulos ali e falou coisa assim: vai naquela aldeia de Samaritano lá, pede para a gente passar a noite lá. O samaritano olhou para eles, mas o que anda com Jesus é diferente. Olhou para eles. Quem anda com Jesus é diferente. O samaritano, a aldeia de samaritanos, olhou para eles e disse: não, os semblantes seus são de quem vai para Jerusalém. Vocês não podem pausar aqui. Aleluia. Bom, pensa bem uma coisa: se você tem o desejo e o seu alvo é Jerusalém, não é qualquer lugar que vai te aceitar no meio deles. Aleluia. Porque o seu semblante é de quem está indo para Jerusalém. Dá uma olhadinha para quem está do teu lado aí. Vê que o semblante dele é de alguém que está caminhando para Jerusalém celestial. Glória a Deus. Quantos 53 aí que vocês vão acreditar? Olha lá. Mas não receberam, porque o seu aspecto era de quem ia a Jerusalém. Aleluia. O seu semblante, irmão, tem que ser de quem está indo para Jerusalém. Aleluia. Quem olhar para você tem que saber para onde você está indo, para onde você está caminhando. Você, aleluia, vai passar em Jericó, vai passar em Betânia, vai passar em vários lugares, mas o seu semblante tem que continuar sendo: eu estou indo para Jerusalém, eu estou caminhando para Jerusalém. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. E Jesus vai indo. Agora Jesus está indo, subindo para Jerusalém. De repente ele chega um dia, uma sexta-feira. Ele chega em Jericó. Quando entra em Jericó, Jesus pula o céu. Não é?
vai entrando em Jericó. Lá na saída de Jericó, ele curou o céu. Aí tem o Zaqueu e fala assim: fica comigo. Aleluia. Eu quero te ver. Eu quero te observar aqui. Eu quero te ver. Eu quero te conhecer. O Zaqueu sobe na figueira. Fica lá de cima, olhando Jesus. Alguém baixinho demais, um anão, vamos dizer assim, acostumado a ver as pessoas de cima, de baixo para cima. Agora ele está na figueira e Jesus vai olhar. É Jesus que vai olhar ele. Aleluia. Jesus, quando quer ter um encontro com você, muda até a ordem. É Jesus que está olhando dele de baixo para cima. Aleluia. O homem está lá em cima, naquela figueira. Jesus, hoje me convém pousar em tua casa. Jesus não vai perder a oportunidade de passar um fim de semana na tua casa. Era uma sexta-feira. Jesus já era depois das 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, os judeus se recolhem na sexta-feira, porque começa o sábado judaico. Então Jesus falou assim: me convém, quer dizer, eu não posso passar esse dia fora de uma casa. Eu tenho que entrar em uma casa, e a casa escolhida é do Zaqueu. Aí Jesus vai para a casa de Zaqueu, fica aquela noite lá, fica o sábado o dia inteiro na casa de Zaqueu, e na manhã seguinte ele vai para Jerusalém. Aleluia. Você vai para lá, você vai achar talvez um lugar de descanso onde você menos pensava, mas a sua jornada para Jerusalém não pode parar. No outro dia ele sai, ele vai para Jerusalém. Quando Jesus chega em Jerusalém, na entrada da cidade, as pessoas começam a espalhar rama no chão. Ele não buscar um jumentinho, né? Aí as pessoas começam a jogar rama no chão, começam a enfeitar o chão, e começam a fazer, e cantar, e abraçar, e louvar Jesus. Mas imagina o que é isso? E essa aqui eu vou falar, eu peguei com o padre essa semana. Todo mundo festeja, mas de repente, quando ele chega lá em Jerusalém, o povo que festejava ele, cadê? Não achou lugar para hospedar em Jerusalém, meu pastor. Aonde aclamaram ele, cantaram, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, Hosana, estão lá cantando, estão festejando. Ninguém abriu a porta para Jesus naquele dia, lá em Jericó, a cidade anteriormente amaldiçoada. Um publicano, cobrador de imposto, abriu a porta para Jesus, mas agora no centro da adoração em Jerusalém, na cidade do grande rei, ninguém abre a porta para Jesus. E Jesus, o que ele faz? Ele sai de Jerusalém e vai se hospedar em Betânia. Quando você deixar a porta para Jesus, pode ficar certo, a fila com Jesus anda, ele vai achar outro lugar para ele passar a noite. Glória a Deus. Jesus está aqui, ele me propôs ir. Ele foi em Jerusalém. Ninguém recebeu Jesus. Jesus vem para Betânia. E a gente aprende aqui em Betânia. As duas naturezas de Jesus eram muito bem tratadas em Betânia. Enquanto Marta cuidava do físico, do alimento para Jesus, Maria cuidava da adoração a Deus. Aleluia. As duas naturezas dele bem tratadas em Betânia. Enquanto alguém está preparando o almoço, está preparando churrasco, está preparando churrasco, está preparando fricassê, está preparando melhor comida para Jesus, tinha alguém que está lá nos pés de Jesus, adorando a Jesus. Aquela gente sabia como adorar a Jesus. E de repente, passa um dia, Jesus com o cenário moderado para nós. Tantas pessoas no ministério de Jesus que foram pessoas importantes, e
E às vezes a gente nem sabe o nome delas. Teve um pai de família que preparou a casa, um cenáculo, todo mobiliado, para Jesus celebrar a última ceia. Quem é o dono? O nome. Se a gente for procurar nos teólogos, nos dicionários, nos comentários, vai achar. Né? Alguém já falou que era João, que era o lugar ali, depois o cenáculo, acho que foi o mesmo, do cenáculo no latim do Espírito Santo, foi o lugar para eles ali. Mas teve alguém que forneceu a casa para Jesus. E Jesus preparou. Aleluia. Jesus disse, vai colocando, eu sei que lá tem um lugar preparado. Pessoas que a gente não sabe o nome. E às vezes tem gente que fica querendo ganhar tantos nomes no nosso meio, sendo que pessoas apareceram simplesmente para um dia, ou pelo menos um momento da vida dele, ele fez uma obra para Jesus e ninguém sabe o nome dele. Jesus vai ser traído. Jesus vai ser preso. Durante uma noite inteira, Jesus vai ser açoitado, julgado, açoitado. O julgamento mais rápido da história. Né? A gente não pode esquecer que Maria, uns 2 dias antes, ou no domingo, não sei, de cabeça não sei, ela derramou um vaso de alabastro nos pés de Jesus. E depois, eu acho que ela ungiu também a cabeça de Jesus. Tudo cara. Eu vi imaginando Moisés e Elias traçando esse itinerário todinho para Jesus, contando tudo para ele. O importante é quando ele sabe de tudo que vai acontecer, não é? Um pego de surpresa. Jesus, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Mas Jesus é crucificado. E agora a gente só lembra do Jesus crucificado. E depois do Jesus, muitas vezes a gente só lembra do Jesus ressuscitando ao terceiro dia. Não é? Mas olha só. Eu disse pela escola dominical que era José de Arimateia. Onde é que esse cara teve encontro com Jesus? Amigo, não fala. Era um cara oculto. Era um discípulo que era oculto, ele não aparecia. O Nicodemos ainda aparece no capítulo 3 de João, e depois uma outra situação lá. Mas José de Arimateia não. Então Jesus morreu 3 horas da tarde, numa sexta-feira. E eu vou te trazer a memória de novo. 5 horas da tarde acabamos. Na sexta-feira a gente estava no sábado, ninguém mais nada no sábado. Então, como a crucificação de Jesus foi rápida, o sepultamento dele foi rápido também. José de Arimateia correu em Pilatos, foi lá, negociou, deve ter dado o cascado a Pilatos, pagou e Pilatos pode tirar da cruz, irmãos. Aí a gente só pensa, tirou da cruz. Não é só tirar da cruz. Tem um processo. Talvez quando ele estava negociando com Pilatos, ele estava com alguns empregados dele, com algumas outras pessoas assim. Busca uma. Como chama aquele negócio? Pé de cabra. Tem que tirar o cara. Traz cortes. Foi com outro preparar lições, é isso que foi a vez de Nicodemos. Prepare. Eu não teve em 2 horas, mais ou menos, na morte de Jesus, apenas às 5 horas da tarde. Aconteceu muita coisa e muito rápido. Vamos ter que tirar o carro da mão, vamos ter que tirar o carro do pé, vamos ter que amarrar uma corda, senão o corpo dele cai da cruz. E vai que segura, vai soltando devagarzinho, que aí embaixo vem o José de Arimateia e tem o Nicodemos com braços abertos para segurar Jesus quando ele fosse descer da cruz. Não é? Você já imaginou no trabalho com Deus? E os caras que andavam com Jesus, que viu o outro ressuscitar, que eu cego enxergar, os caras que estavam do lado, sumiu tudo, e nessa hora apareceu quem? Os agentes secretos
Cadê? Qual foi, né? A pergunta: o que aconteceu com José de Arimateia quando Nicodemos depois? Quem sabe? Apareceu no momento que mais Jesus precisava, porque Jesus não podia, aleluia, ficar na cruz. Ele tinha que ser apontado para ser ressurreto. Jesus tinha que ser sepultado. Então, vai, prepara uma coisa, prepara outra. E aí eu li o Salmo 45, versículo 8, onde fala que agora baixou o céu aqui, mas colocar ali, aqui, Salmo 45, 8, fala assim: todas as tuas vestes cheiram a mirra e aloés e cássia, e desde os palácios de marfim. Quer dizer, você fica assim, é os tipos de perfume que Nicodemos comprou sem a ideia, muito caro. Não é um problema, é muito caro. Tinha que ser perfume forte, para embaçar o cheiro da decomposição. Sabe? Mas só que aquele perfume não era qualquer perfume, era perfume que só reis usavam, só sacerdotes usavam. Então não podia ser. Tem coisa, irmão, que não é para qualquer pessoa fazer. Tem que ser alguém que tem condição de fazer. Tem gente que tem a condição de fazer o melhor para Deus, ele vai fazer o melhor para Deus. Tem gente que é chamado só para aquele ministério, só para aquilo ele vai fazer somente aquilo. Aleluia! Nicodemos comprou um cetim de melhor qualidade. Ele não comprou dentro dele. Ele não comprou dentro dele. Vai ser terra, né? Pode ser qualquer coisa. Nós estamos falando de Jesus. Mesmo durante a morte dele, onde a mente dele estava nem aberta ainda para entender as Escrituras, eles estavam preparando o melhor para Jesus. E às vezes você vem para um culto e não quer dar o seu melhor para Jesus. Às vezes a gente tem que forçar a glória a Deus para você glorificar Deus, porque você não tem intenção de glorificar Deus. Você precisa ser tocado para dar glória a Deus. Que só que você está aqui cessado, já era para você glorificar o nome dele. E olha só, eles envolvem Jesus nos lençóis e cetim. Hoje Jesus pega uma pedra, coloca na frente. Já era antes das 5 um pouquinho. Isso foi entre 3 a 5. Conversa com o governador. Compra isso, pega aquilo, traz isso, pega aquilo. Não foi só José de Arimateia, não foi só de Nicodemos, teve outras pessoas envolvidas naquilo. Fique sabendo, para a obra funcionar, todos têm que estar envolvidos na obra, aleluia. Senão a gente não estaria contando a história deles aqui hoje. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Sepultaram, foram embora. E eu gosto de Lucas, deixa eu voltar lá. Lucas 23, 50, e olha só. Lucas 23, 50 e... Vamos por 50, 54. Vamos para cima, vamos lá. 51. 50. E eis que um homem por nome José, senador, mais um homem político, senador de bem e justo, vamos lá, que não tinha consentido no conselho dos atos de outros, de Arimateia, a cidade dele, cidade dos judeus, que também esperava ir no reino de Deus. Esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e havendo tirado, envolveu no lençol e pôs num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém havia ainda sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro como foi posto o seu corpo. Só que aí, voltando elas preparadas para sair, enquanto no sábado repousaram conforme o mandamento. Queridos,
Essas mulheres. Aí você pergunta, com as mulheres da almácia, elas são mais Maria Madalena. Mas tinha uma pena. Não foram só ela. Eu só ditar para você, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, né? Salomé, Joana, e a Bíblia diz ainda em outro texto aqui, e outros mulheres, não, está aqui, 20, olha só, 24, 10. Só andar 10 versículos para frente aí. E eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e outras que mais estavam que diziam essas coisas, só posso fazer. Outras mulheres, no outro evangelho, fala assim, dessa Salomé, porque não é a Bíblia, essa era crente. Quer dizer, essas mulheres assistiram tudo, elas viram como o lençol foi colocado, como Jesus foi envolvido no lençol. Elas viram o jeito que ele foi deitado, foi colocado lá. Aí eles colocaram a pedra e foram embora. Vocês vão mandar foi para casa, Nicodemo foi para casa. O que as mulheres resolveram fazer? Vamos preparar perfume. Prepararam especialistas que vão levar amanhã para a gente ungir o corpo de Jesus. De boa intenção? De boa intenção? Tem muito. Como é que é? De boa intenção tem muito. Só que Maria, não sei se é uma dessas, a irmã de Lázaro, já tinha ungido os pés e ungido a cabeça de Jesus. E quando era ungido, o Judas que Jesus falou, desperdício, né? É porque quem não adora gosta de colocar preço na sua adoração e acha que você está desperdiçando. Aleluia. Para que isso tudo? Para que se glória? Para que canta nessa altura? Para que não? Quem não adora, ele sabe o valor da adoração, mas não adora. Ele sabe o preço de um louvor, mas não louva. Ele sabe o que é adorar, mas não louva, mas ele gosta de apontar o dedo e falar de quem adora. Mas Jesus olhou e falou assim: deixa, ela está preparando o meu corpo para a morte, pode ficar tranquilo. Os poucos vocês vão ter com você, mas ela não. Ela, o que ela fez vai ecoar pela eternidade. Olha o poder da tua adoração, olha o poder do teu louvor, quando você adora de coração. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Exaltado é o teu nome, Pai. Glória a Deus. Você imagina a cara dessa Maria quando ouviu Judas falando isso? Né? Imagina a cara dela, o rosto dela. Fica a mesma coisa o seu quando você escuta alguém falando do seu ministério, do que você faz. Você vai ficar nervoso, fica triste, fica desabono, e até você não quer fazer mais. Mas ela aproveitou a última oportunidade de Jesus na casa dela para adorar Jesus. Aleluia. Vai ter culto, irmão, a gente não sabe quando vai ser o último culto, irmãos, e a gente tem que aproveitar para lá tudo neste culto. Aleluia. Não é? E é preocupado quem vai pregar, quem vai cantar. Eu não tive oportunidade, eu tive a oportunidade. Não, irmão, é aproveitar para adorar, porque você não precisa de microfone para adorar. Aleluia. Você não precisa ter uma voz afinada para adorar. Aleluia. E é uma coisa que você tem que saber que a adoração não é só glória a Deus. Aleluia. Não. Tem vários jeitos de você adorar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus Santo. Aleluia. Levanta-se de. Bora. Sai daí. E de repente, no meio do caminho, alguma coisa toca na voz de gente, mas esquecemos de uma coisa: o quê? Quem vai tirar a pedra? Quem vai tirar a pedra? Elas não preocuparam nem com o soldado lá de fora. Quem vai tirar a pedra? Porque Deus se preocupa com você. Deus se preocupa comigo. Porque antes dela chegar no sepulcro, houve um terremoto. Aleluia. A pedra
pastora leu aqui em Mateus 28, houve um terremoto, aleluia. Quem vai tirar? Meu Deus, não pode ficar tranquilo, eu já tirei a pedra, aleluia. Eu já tirei a pedra. Então você chegar lá, a pedra não vai dar mais, aleluia. Eu não sei se você recebe essa palavra profética nessa noite, aleluia. Quando você chegar, a sua preocupação é como eu vou resolver, como eu vou fazer, como eu vou fazer. Eu já causei um terremoto, eu já mandei um anjo, a pedra já está removida. Glória a Jesus. Tem alguém que fica preocupado, o que vai fazer? Deus, o que vai fazer? Não, eu já cuidei. Eu já cuidei dos detalhes para você. É só chegar lá. É só chegar lá que eu já cuidei dos detalhes. Quem estava aqui na imersão na sexta-feira, a gente ouviu uma palavra muito forte. Que às vezes a gente está passando por problema, enfermidade, e a gente vai, sai, eu não sai. Sabe por quê? Eu não saio em nome de Jesus, mas quando é Deus que está tratando conosco, a gente não adianta você orar e expulsar em nome de Jesus, não, que às vezes é Deus que está tratando com a gente. Não foi assim que a gente aprendeu, que Deus às vezes está tratando com a gente. O cajadinho do pastor, do bom pastor, fala assim, vem pra cá. Ai, Deus, ai, meu Deus, ai, que doente. É Deus que está tratando com a gente, aleluia, aleluia. Mas quando Ele está no propósito, chegou a hora, você chega lá e fala, está aberta a porta do sepulcro, e nós aqui preocupados, querendo tirar a pedra, já, cadê o soldado? Meteram o pé, aleluia, não dá mais, tudo desmaiado, correram para avisar o sacerdote, e quando elas entraram lá dentro, bom menino, cadê Jesus? Nós trouxemos azeite para o corpo dele, não está aqui. Nós trazemos perfume para perfumar o corpo dele, não está aqui. Perderam a oportunidade. A única que teve a oportunidade aproveitou foi Maria. E o pessoal começou a criticar ela ainda. Agora, porque olha, o desperdício foi agora. Compraram e não pode usar. É igual assim do virgem louca. Agora tem azeite na lâmpada, está acesa, mas não pode entrar mais para a festa. Os viventes dentre os mortos. Aleluia. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Esqueceu que ele tinha avisado. Quantidade de crítica imensa. Jesus falou, e ainda não deu ouvido o que Jesus falou. Está procurando ainda. O quê? Jesus já deu a palavra, ele avisou, gente, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, pode ficar tranquilo. Jesus já avisou. Mas estava procurando Jesus sepultado, e Jesus está vivo. O único que está vivo hoje é Jesus. E como é que elas souberam que Jesus havia ressuscitado? Qual o detalhe que ficou? Porque a conversa que andou aqui, alguém tinha roubado o corpo de Jesus, não foi? E como é que elas perceberam, tiveram certeza que Jesus ressuscitou? É porque os lençóis estavam do mesmo jeito. Ele saiu entre os lençóis sem atrapalhar os lençóis. Aleluia! Você entende o poder de Deus? Estava do mesmo jeito, do jeito que Nicodemo, José de Arimateia rolou, estava do mesmo jeito, mas ele não estava
Porque talvez se o meu sol tivesse bagunçado, né? Igual quando a gente acorda de manhã, bagunçado todo lá, aí alguém roubou o corpo dele mesmo, não é não. Ele saiu entre os pais. Glória a Deus. Vestido de glória, corpo transformado, aleluia. Já não tinha mais sangue, agora era um corpo vivo, transformado, um corpo que atravessava a parede, mas ainda comia peixe, aleluia, oh, aleluia. E assim, quando a gente ressuscitar, quando nossos corpos for transformados, semelhante a Ele, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então ele ressuscitou, ele não dá mais. Se for na sepultura dos mestres das religiões, como você está aqui, você chega lá, aqui jaz fulano de tal, aqui jaz fulano de tal, aqui está fulano de tal, aqui está esse cara, aqui está. Mas quando você chega em Jerusalém, lá na sepultura de Jesus, há uma lápide assim: ele não está mais aqui, porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Já que era para você estar glorificando a Deus há muito tempo, aleluia. Ele ressuscitou. Isso não pode ser uma coisa normal para você, irmãos. Se você aguarda ser ressuscitado, se você aguarda ser arrebatado, se você aguarda o céu, se você está com filho propósito de vir para Jerusalém, já não é para ser algo normal na sua vida. Isso é sobrenatural. Jesus ressuscitou, não é para a gente fazer aquilo ali, não. Jesus ressuscitou, não é para alguém produzir um filme para o nome e paixão de Cristo. Jesus ressuscitou, não foi para alguém fazer filme, escrever livro, não. Ele ressuscitou para que a sua nação fosse real e completa. Glória a Deus, aleluia. Exaltado é o teu nome, Pai. Glória a Deus. E a gente fica, por quê? Por quê? Eu ressuscitei, isso aqui é mais do que eu ressuscitei Jesus aí. Aleluia. Para sempre Ele ressuscitou. Isso é a letra do mundo, eu quero cantar. Pastor, não pode cantar aí. Olha só, as Marias foram lá e voltaram para casa. Aconteceu? Maria Madalena voltou. Depois de jeito que ela voltou, Jesus apareceu para ela. Tem gente que perde tempo e voltando para trás. Aleluia! Somos, aleluia!
Jesus está aí? Espírito Santo. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Jesus é bom para casa.